Eu não sabia que ia ter nessa unidade. Eles vão valer quantos pontos? Qual unidade? Nessa unidade 3. 3 pontos também. O primeiro vale 1 ponto e o segundo vale 2. Certo, obrigado. Ok. Bom, gente, bom dia, né? Vamos dar início aqui. Deixa eu só projetar. Uhum. Grupos adimensionais. Bem, gente, como eu falei, né? Hoje a gente vai terminar aqueles exercícios de análise dimensional e vai começar escoamento viscoso, certo? Que é a parte maior, mais grossa, assim, de tamanho de conteúdo para a terceira unidade. Então, vou apresentar aqui para a gente poder. Ok. Qualquer pergunta é só abrir o microfone, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo já aí na tela, né? Tá sim. Beleza. Então vamos lá. Ó, uma bomba, essa questão a gente tinha parado exatamente nesse slide aqui, falar do número de Prandtl e tal, a gente falou de alguns números adimensionais, né? E aí aqui, ó, uma bomba centrífuga opera com uma diferença de pressão ΔP entre a descarga e a sucção, processando uma vazão mássica de um líquido com densidade e viscosidade absoluta dinâmica μ. Se o rendimento da bomba é R, a potência consumida é. Ou seja, ele está querendo determinar a potência conhecendo informações de queda de pressão, ΔP, vazão mássica, que ele chamou de W aqui, certo? Densidade e viscosidade, certo? Se o rendimento da bomba é R. Então, para você resolver esse problema aqui, ele quer saber qual é a equação. Você pode olhar uma a uma, qual aquela que é dimensionalmente homogênea, certo? Ou você pode aplicar o teorema dos π, né? Então, por exemplo, se você vamos lá, potência, queda de pressão, né? E o que é a grande questão desse problema aí é o seguinte: você tem que conhecer as unidades, né? É uma questão de concurso que você precisa conhecer as unidades. Então, deixa eu copiar aqui uma, um exercício que a gente já fez, mudando as variáveis, certo? Vou autorizar a entrada aqui. Bom, então, vamos lá. Potência, queda de pressão, vazão mássica, né? As variáveis. Então, olha só. Minha potência, certo? Eu vou botar assim, ó, potência é função da queda de pressão W ou da queda de pressão delta P, né? Delta P, certo? O meu W, que ele chamou de vazão mássica, né? Da minha densidade, da minha viscosidade, certo? Viscosidade, é isso? Ok? Acho que são essas 4 variáveis, certo? E aí, veja só qual é a situação que nós temos aqui. Nesse problema, aqui eu estou levando em conta ΔP, W, ρ. Aqui eu estou levando ΔP, W, ρ. O R não tem dimensão. ΔP, W e μ. ΔP, W e μ. ΔP,
W e Mi, certo? Então, eu estou com a situação seguinte, mesmo fazendo os teoremas π, talvez eu tenha que fazer duas vezes. Por quê? Porque ou a resposta vai estar em função de ΔP, W e ρ, ou vai estar em função de ΔP, W e Mi, certo? Então, eu preciso escolher ΔP e W obrigatoriamente como variáveis, porque ele aparece em todas as respostas. A questão é que eu vou ter que escolher entre ρ e Mi, né? Para poder verificar, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Ao contrário do que eu tenho feito até agora, né? Eu vou escolher o Mi. Aí já é um macete de concurso aqui. Por quê? Eu tenho 3 respostas com Mi. Então, eu tenho 60% de chance de já encontrar a resposta no primeiro pi. E se eu não encontrar a resposta no primeiro pi, aqui eu fico com apenas 2 opções. Eu posso fazer homogeneamente verificar a dimensão de uma. Se está errada, a outra está certa. Tá? Então, esse é o procedimento que eu adotaria, por exemplo, num concurso. Então, vamos lá. Potência. Quem me diz aí a potência dada em que unidade? Potência é watts, né? Watts é joule por segundo, certo? Joule por segundo, que é a mesma coisa que Newton. Eu vou escrever assim, porque quando você não lembra, você tem que ir puxando mesmo. Newton vezes metro por segundo, certo? Aqui você também sabe que Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, então você vai ficar com quilograma vezes metro, então você vai ter metro ao quadrado, né? E aqui embaixo você tem segundo só vezes segundo ao quadrado, então vai dar segundo ao cubo, certo? Ou seja, do jeito que a gente está escrevendo as dimensões aqui, nós temos massa L ao quadrado, correto? Ao quadrado. E embaixo T ao cubo. T ao cubo, certo? Essa é a dimensão de potência. A próxima variável na minha lista ali é ΔP, né? Então, ΔP então, ΔP. ΔP é Newton por metro quadrado, certo? Que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, vai dar quilograma em cima e embaixo metro por segundo ao quadrado. Então, vai dar massa por comprimento e tempo ao quadrado. Vocês vão acompanhando aí para ver se eu não estou fazendo nenhuma bobagem, né? Então, repetindo, ó, Newton, pressão é Newton por metro quadrado. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Então, o segundo ao quadrado é mantido, o quilograma também. E o metro que estava em cima cancela com o metro quadrado do de baixo. Ok? Vazão é dada por metro cúbico por segundo. Então, vai ser comprimento ao cubo por tempo. Certo? Mi já está aqui. E Rho também. Então, já tenho todas as variáveis, certo? Como eu disse a vocês, eu vou escolher como base. Eu vou até marcar aqui, ó. Eu vou escolher como base ΔP, certo? Vou escolher Mi e vou escolher W, que ele aparece em 3 respostas, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho nas contas, mas não tem problema. São equações relativamente simples. Então, veja só. Vamos lá. Pi será potência, né?
potência. Aí eu tenho, eu vou usar na sequência que está ali em cima, então vou colocar ΔP ΔP elevado a A. Aí, no caso, o W elevado, W elevado a B. Finalmente, o Mi elevado a C. Certo? Mi elevado a C. Ok? E aí eu vou mudar as minhas unidades aqui para ficar usando o que está lá em cima. Potência M sobre LT ao quadrado. O W, L ao cubo. L ao cubo por tempo. Eu estou fazendo aqui e nem me toquei que está. Assim fica melhor de vocês visualizarem. L ao cubo por tempo. O Mi é M sobre LT, né? O W. Desculpa, gente. Eu coloquei aqui, mas esse, na verdade, é aqui. E aqui eu vou precisar escrever a minha. Delta P é M sobre LT ao quadrado, né? M sobre LT ao quadrado. E a potência é isso mesmo. Aqui é LT ao quadrado. E a potência é M sobre. Tá aqui, ó. M sobre L ao quadrado T ao cubo. Então aqui falta inserir o L ao quadrado e aqui T ao cubo, certo? Então nós temos vazão. Professor, Oi. ali o L ao quadrado não é em cima, não? Na potência? É sim. Perfeito, obrigado. E finalmente eu vou apagar isso aqui para escrever a minha última, que é M sobre LT, certo? Elevado a C, a fração M sobre LT. Isso? Tá vendo como aqui eu já vou ter mais variáveis, né? Não tem problema. Tomando M como referência. Então vamos lá. 0 é igual a 1 mais A mais C, né? Mais C, certo? Então, por enquanto, eu não tenho o valor de A. Ok? Tomando T como referência. Aí eu vou ter 0 igual a menos 3, menos 2A, né? 2A, certo? Menos B, menos C. Daqui ele não dá para dizer quem é B também. E, finalmente, eu vou aqui para esse último, que é o L. Eu vou ficar com 0 igual a 2, 2 menos A, né? Menos A, mais 3B, correto? 3B mais
menos C. É isso? 0, 2, menos A, mais 3B, menos C. Certo? Então, eu preciso, e aqui eu vou apagar toda essa parte aqui. Eu preciso resolver esse meu sisteminha, né? Veja que dá um pouco mais de trabalho esse aqui, certo? Então, você vai ficar com A mais C igual a menos 1. Aqui eu posso dizer que A mais C é igual a menos 1. Isso. Aqui eu posso dizer que dois a passando o menos 3 fica mais, só que botando tudo. Então, vai dar menos 3 aqui na frente. Menos 3 é igual a 2A mais B mais C. Certo? E esse último aqui eu posso... Ctrl C. Vai dar 2 igual a A mais 3B menos C, certo? A mais 3B menos C dá igual a 2, desculpa. Né? Que o 2 passa menos 2 e muda o sinal também, certo? Aí aqui você vai trabalhar as suas equações lineares, aí tem vários métodos para você fazer, certo? E tentar chegar a uma resposta. Por exemplo, você pode somar a primeira com a última, deixa eu ver aqui, fica 2A mais 3B, mas aí o C aparece na segunda também. Eu acho que o ideal é fazer substituição mesmo aqui, certo? Você pega C igual a Professor, menos 1, menos A. o sinal ali na terceira não tá errado, não. Tipo, só trocou o A e o 2? Não, porque passe o 2 pro outro lado, aí fica menos... Ah, tá, entendi. Aqui é menos, obrigado, viu? E aqui é mais, tá certo. A menos 3B mais C, né? É, exatamente. A menos 3B mais C, certo? Então, você pode fazer por substituição, né? Por exemplo, se você escrever que C é igual a menos 1 menos A, né? Vamos lá. Então, você vai ficar com C igual a menos 1 menos A, certo? E aí vai substituir isso nessas duas equações aqui. Então, substituindo nessas duas equações, se C é menos 1 menos A, então aqui vai ficar menos 1 menos A, certo? Portanto, isso aqui vai ser igual a 2A menos A, vai dar A, mais B. Deixa eu fazer o seguinte aqui, para não ficar muita igualdade. Eu passo menos 1 para o outro lado, então A mais B igual a menos 2, certo? 2A menos A dá A, B, e o menos 1 passa para o outro lado, vai dar menos 2, certo? Usando agora a terceira equação e a mesma substituição, essa aqui, né? Terceira equação com a mesma substituição. Então, no lugar de C vai ficar menos 1 menos A, certo? E aí eu vou chegar à seguinte equação. A menos A, 0. Certo? Menos 3B igual a mais 3. Então, daqui eu já vou tirar que B é igual a menos 1. Correto?
A menos A cancela, né? Porque eu não tinha olhado a primeira com a terceira. Com o sinal estava trocado antes. Eu sabia que fazia por soma aqui, somando, subtraindo a primeira da segunda, da terceira, sumia o A e o C. É isso mesmo. B igual a menos 1, tá? Beleza. Se B igual a menos 1, pela segunda equação, que eu já trabalhei aqui, ó, significa que A também é menos 1, né? Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu tiro que A é igual a menos 1, certo? E eu tiro que C é igual a menos 2, né? Dessa aqui, ó. C é igual a menos 2, né? Vocês que estão atentos aí, se eu errei alguma coisa, me digam. Certo? Então, agora, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do... cadê inserir equação? Eu quero um delta. Delta P. Certo? E aí, ó, só lembrando, quem é o expoente? A é o expoente do delta P, né? Potência, aí o A é o expoente delta P, W do B, então vai. Aí aqui é potência, né? Delta P está elevado ao expoente A, que é menos 1, então o delta P vai aparecer embaixo. Professor, acho que esse C é positivo, não? Porque fica menos 1, menos, aí A é menos 1. Menos 1, menos... Peraí. Seria zero, né? Porque Vai fica dar zero, menos dá um zero, menos dá um. zero. Dá zero, dá zero, dá zero. Isso, zero, certo? Então vai ficar, ó, potência, delta P, e aí eu vou agora, o B tá no W, né? Então delta P veio para baixo e o W fica aqui, ó. Certo? Esse é o meu π1. Vou até tirar isso daqui para ninguém precisar olhar para isso aqui. Olha só, minha questão aqui, ó, usando delta P e W, né? Que aparece em todos, tá vendo, ó? Aparece em todos. Então, o meu C é 0, meu Mi não aparece. Só que se você... Vamos conferir agora se as unidades, né, estão corretas aqui, certo? Então, para conferir isso, eu vou... Ó, qual é a unidade de potência? Eu vou buscar lá em cima a unidade de potência, que é M sobre LT ao quadrado, M2, ML ao quadrado sobre T ao cubo, certo? Então, potência é M L ao quadrado T ao cubo. Opa, T ao cubo embaixo, né? Mas eu coloco aqui, copio. Certo? Então, potência já some, né? Aí, delta P, ó, delta P aqui em cima, eu vou ter que é M sobre L T ao quadrado, certo? M sobre L, aí o L vai lá para cima, né? E aí, T ao quadrado também fica aqui em cima, certo? E aí vem a vazão, que é L ao cubo, é isso? L ao cubo por tempo, é isso? Olha só o que acontece. O meu M, eu vou copiar aqui do lado, para que vocês vejam. O meu M cancela com o M. O meu T ao cubo cancela com T ao cubo. E o meu L ao cubo
cancela com o L ao cubo, certo? Então, a potência, ela é relacionada com ΔP e W, né, pelas dimensões, apenas dessa forma. Quando você vai para o problema, olha só o que acontece. Na letra A, você tem ΔP e W junto com ρ. Na letra B, C, você tem ΔP e W junto com ρ, e o ρ tem unidade. Na letra E, Mi, ΔP, ômega, ou W e ρ, né? Aqui, Mi, ΔP, W e ρ. E aqui eu tenho ΔP, W e Mi, certo? Ou seja, olhando para cá, eu já sei que se tem ΔP e tem W, obrigatoriamente no meu sistema também tem que ter ρ e Mi, porque senão eu vou ter um problema aqui de dimensão, certo? Então, com isso eu já elimino a letra A, porque só tem ΔP, W mais o ρ. O R, rendimento é percentual, não tem unidade, né? A letra C também é eliminada, porque só tem ΔP, W e ρ. A letra D também é eliminada, porque só tem ΔP, W e Mi. E aí você fica entre B e C, certo? E aí você precisa verificar homogeneamente essas condições. Ó. Por exemplo, aqui o B é 100 Mi, ΔP, W sobre ρR, certo? Então você vai ter, ó, deixa eu copiar aqui. Ó, potência igual a... Aí vamos lá na minha equação, né? 100 Mi ΔP W, 100 Mi ΔP W P, certo? 100 mil ΔP W sobre ρR. ρR. Tá? Aí você precisa aqui verificar a seguinte questão. Substituir realmente as unidades que você sabe de cada uma dessas grandezas aqui, certo? Então, Mi a gente já viu aqui em cima que era M sobre LT, certo? Então, aqui vai aparecer o M e aqui embaixo LT. Então, Mi já some daqui, certo? ΔP é M sobre LT ao quadrado. ΔP é M sobre L e o T ao quadrado, certo? Tá? Então, ΔP some. A vazão é L ao cubo. Tá aqui, L ao cubo. Por tempo, né? Finalmente, eu tenho o ρ, que é M sobre L ao cubo, né? Vou aproveitar isso aqui, tá? E aí o R não tem unidade. Olha só o que acontece quando eu uso esse aqui. Eu vou ter L ao quadrado embaixo e em cima eu vou ter L à sexta. Já não tem consistência homogênea. M ao quadrado em cima, M embaixo. E embaixo tem T à quarta. Então, essa opção que eu peguei lá, que era o 100 Mi ΔP ômega, ou W sobre ρR, né? Que era a letra B, ela não tem nenhuma condição de ser a resposta correta, certo? Agora eu vou ter que tentar pela letra E, né? É Mi R ΔP W sobre 100 ρ. Aí o que acontece com isso aqui? Veja só, em termos de dimensões, ó, o Mi está em cima, o Mi está em cima. ΔP está em cima, ΔP está em cima. W está em cima, W está em cima. ρ está embaixo,
Rho está embaixo. Do ponto de vista de dimensão, vocês concordam que vai dar a mesma situação? Sim. Pois é. Então, essa questão aqui, né, ela não tem solução. Tá? Ela tinha um erro de digitação, faltava um expoente aqui. E aí, ela não tem como ser resolvida porque todas as opções são inválidas. Tá? A gente traz ela aqui para vocês verem como é que você pode trabalhar com várias formas de agir nesse tipo de análise dimensional, tá vendo? Eu usei o grupo adimensional, usei aquela padrão que a gente viu lá no início desse conteúdo, né? Que é só substituir as informações e você vai ver que não consegue resolver de nenhuma forma, tá? Bom, seguindo aqui, aí tem outras questões que são mais conceituais. A classificação do regime de escoamento em tubos pode ser representada pelo número adimensional de Reynolds, Weber, Freud, Mach ou Euler, né? Não só para vocês... é Reynolds. Não, mas essa questão aqui eu vou voltar, né? Voltar aqui nesses números, tá? Para vocês verem o que é cada um deles. O número de Reynolds, ele vai estudar exatamente a relação, certo? Deixa eu ver se aparece depois. O número de Reynolds vai estudar a relação entre forças inerciais e forças viscosas. Então, vai classificar o escoamento, certo? Vai classificar o escoamento dos fluidos. O número de Mach, ele vai estudar a relação entre as forças de inércia e de compressibilidade. Então, escoamento, onde a compressibilidade do fluido é importante, ou seja, escoamentos em altas velocidades no ar. O número de Weber vai relacionar a força de inércia com a tensão superficial, escoamento próximo de capilares, né? O número de Freud, ele vai relacionar a força de inércia com peso. Então, escoamento de superfícies livres, certo? Canais, rios, etc. O número de Nusselt vai relacionar a convecção com a condução na transmissão de calor. E o número de Prandtl vai relacionar a difusão de quantidade de calor com a difusão de quantidade de movimento, que é a chamada difusividade térmica, né, de calor com a quantidade de movimento, certo? Então, olhando para cá, ó, você vai ter, desses números aqui, o único que fala do escoamento em tubos é Reynolds, porque os outros todos estão relacionados com escoamento em espaços abertos ou, no caso, todos os escoamentos em espaço aberto. Weber, Freud, Mach e Euler. Ok? Então, você tem... É importante que você tenha uma noção... Em geral, quando cai em concurso, a resposta é Reynolds, porque é o mais conhecido. Mas tem números que também já caíram muito. Mach, que é escoamento em altas velocidades no ar, certo? Esses dois aqui são bem conhecidos em concurso. Outra questão, que essa aqui tem mais a ver com o pessoal que vai para engenharia mecânica ou engenharia química, tá? É o número adimensional que relaciona a viscosidade cinemática de um fluido com a sua difusividade térmica, é o número de. Aí eu vou voltar direto nele, porque ele tem a definição direta aqui, ó. Aqui embaixo. Ó, do jeito que está escrito aqui, do problema, né? Relaciona a viscosidade cinemática de um fluido com sua difusividade térmica. Então, viscosidade cinemática de um fluido com sua condutividade térmica. Veja, a diferença entre, que fala em térmico aqui, né? Nusselt é convecção e calor em fluxo de calor. Convecção e condução. Prandtl relaciona quantidade de movimento, que é a viscosidade cinemática, certo? Com a quantidade de calor, que é a difusividade térmica. Então, o meu problema aqui, a resposta é Prandtl, certo? Aqui tem mais um, ó. O número de cavitação, CA, é um número adimensional empregado na investigação da cavitação em bombas, certo? Onde P é a pressão do fluido, PV é a sua pressão de vapor, V é a velocidade de escoamento e a constante 1/2. Não possui dimensão. Nesse caso, a dimensão de X é
Veja, esse aqui, você pode fazer as substituições diretas, né? Ou você pode pegar a equação que vai dizer o seguinte, ó, o número de cavitação será ΔP sobre um meio de V ao quadrado x, certo? Então, vou levar essa equação para cá. Vou tirar essa... Número de cavitação é a queda de pressão, eu vou copiar aqui. Lá está P menos PV, mas é a diferença de pressão entre o líquido e o vapor, certo? Então, é a mesma unidade, né? Em termos de unidade, é a mesma coisa. ΔP sobre meio de V ao quadrado x. Eu vou eliminar o meio, porque eu quero olhar só as unidades, tá? É V ao quadrado. V ao quadrado x. Para ninguém reclamar que o 2 sumiu do nada, eu vou botar ele aqui, certo? Então, aqui agora, eu vou verificar as unidades, ó. ΔP, quem é ΔP? Lembrando, a gente já viu aqui em cima, ΔP é M sobre LT ao quadrado, tá? Então, fração, eu vou ter 2M sobre L T ao quadrado, certo? E aqui o X, né? O V ao quadrado vai se ver, V é simplesmente L por T, só que V ao quadrado vai dar L ao quadrado, L ao quadrado, e aqui o T ao quadrado vem para cima, né? Então vai ficar T ao quadrado, certo? Aí só para a gente não perder isso aqui, eu vou trazer para cá. E aí a gente vai ver o seguinte, ó. T ao quadrado cancela. Sim, o X, né? E falta o X, senão não vai ter homogeneidade. O X vai ficar aqui, ó. Certo? Aí, o T ao quadrado cancela com o T ao quadrado. E esse L eu vou escrever ele todo como sendo L ao cubo, né? L ao cubo. Ou seja, o número de cavitação é igual a M sobre L ao cubo vezes X. Então, obrigatoriamente, o X aqui tem que ser, para isso ter homogeneidade, X tem que ser, eu vou escrever separado também para não ficar confuso. X tem que ser dado por, aí eu vou apagar tudo isso aqui. X tem que ser exatamente M sobre L ao cubo. Certo? Opa. É isso? Quando x for M ao cubo, isso aqui some. Tá? Aí você vai lá, ó, M sobre L ao cubo, letra A. Que x aqui é a densidade, tá? O número de cavitação é a queda de pressão sobre meio de ρ V ao quadrado. Certo? Ok? Alguém fez esse aqui, não? Fiz não, professor. Estava estudando para CTM. Se estudar para CTM, vocês estão muito fracos, viu? Eu fico imaginando como é que tá a vida de vocês nesse semestre. Deve ter prova todo dia, né? Vamos lá. Eu vou. É uma questão assim, se você usar aqueles métodos de análise dimensional, ela é uma questão simples, certo? Então, eu vou deixar realmente para vocês fazerem isso aqui. E se tiverem dúvida, eu não vou perguntar mais não. Se tiverem dúvida, vocês falam comigo, certo? É só usar aqueles métodos. Aqui o problema já está deixando claro que ρ, V e D vai ser sua base. Você vai escrever F em função de ρ, V e D e μ em função de ρ, V e D. Por que isso é importante? Quando a gente for lá para escoamento viscoso, turbulento, existe um diagrama chamado diagrama de Moody, onde eu vou tirar um coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito é função do número de Reynolds, que é o inverso disso aqui, certo? E
da viscosidade que aparece aqui. Por isso que é importante você saber de onde vem essas duas funções, certo? Lá vai aparecer viscosidade, número de Reynolds, e vai aparecer também uma outra grandeza, que é a rugosidade, mas eu explico ela lá para vocês depois, certo? Então vamos lá. Começar a falar de escoamento viscoso interno. Então olha só. Bom, até agora a gente já viu em mecânica dos fluidos o que um fluido é, ele é capaz de resistir ao movimento, né? Que ele segue pelo princípio do não escorregamento, ele vai ter a velocidade do objeto que o rodeia e assim por diante, né? A gente viu que era um fluido newtoniano, vimos o que era tensão de cisalhamento, vimos os tipos de escoamento, viscoso, não viscoso, laminar, turbulento, compressivo, incompressivo, interno, externo, né? Uma pergunta, se vocês tivessem que classificar o escoamento em interno ou externo para um canal, por exemplo, a transposição de São Francisco, ele é um canal, certo? Vocês conhecem canal, já viram canal na vida. Esse escoamento é interno ou externo? Externo, Por quê? Eu porque é aberto. acho que é externo. Externo porque é aberto. O fluido é livre para escoar para onde ele quiser? Não, Ele pode escoar para baixo? Para o fundo do canal, para depois do fundo do canal, ele pode escoar? pode não. Para as laterais? Ele só Tem as pode escoar paredes. dentro do canal. Então ele não. Ele não pode escoar nem para baixo, nem para as laterais e muito menos para cima, porque a gravidade não deixa. Então, esse escoamento é interno. Compreende o que é um escoamento interno? É que o fluido não tem liberdade para seguir em qualquer direção. Ele só pode seguir na direção em que a queda de pressão, a variação de pressão o orienta. Agora, o ar, por exemplo. Então a chuva é um tipo de escoamento externo? A chuva é externa, porque ela depende da ação de outros fluidos, no caso do ar, né, do vento. Certo? Ela não está presa a uma linha de corrente fixa. Dependendo dos ventos, ela pode mudar de posição. Compreende? Não é fácil visualizar isso, tá? Mas depois você começa a entender melhor. Por exemplo, o ar que rodeia um avião que está voando. Esse ar é escoamento externo. Ele passa por fora do objeto nitidamente. Ele pode se locomover para onde ele quiser. A água que passa ao lado de um submarino ou de um navio também, ela pode, dependendo da corrente, ir para onde quiser, certo? Mas num canal ou num tubo, a água que escoa, ela não tem opção. Ela só segue aquele fluxo, certo? Isso aqui é só um exemplo para vocês visualizarem o que é escoamento interno e externo. A gente viu também alguns números adimensionais, vimos que a força de inércia ela é relacionada com a densidade, o quadrado da velocidade e o quadrado do comprimento, ou a área, né? Nós vimos as forças viscosas de pressão, gravidade, tensão superficial, força de compressibilidade, falamos rapidamente na aula passada. Essas são as principais forças que atuam na mecânica dos fluidos. Vimos alguns adimensionais importantes, né, relacionando uma força com outra. Então, por exemplo, quando eu relaciono inércia com viscosidade, dá o número de Reynolds, inércia com gravidade dá Froude, pressão com inércia dá Euler, inércia com compressibilidade Cauchy, inércia com compressibilidade em escoamentos de alta velocidade dá o número de Mach. A diferença aqui é o seguinte, ó, Cauchy é para líquidos e Mach é para gases, tá? Strohal, inércia local com inércia convectiva. Weber, inércia com tensão superficial. Froude, escoamento com superfície livre, né? Mach, escoamentos em alta compressibilidade, velocidades muito altas, né, do ar. Weber, tensão superficial, que é aquela relação de capilaridade, por exemplo, água num canudo, certo? E aí, número de Nusselt, né? Prandtl, Nusselt relaciona convecção e condução na transferência de calor. Prandtl, cinemática, viscosidade cinemática com difusividade térmica, tá? E o número de Reynolds, que é o mais importante, sem dúvida, certo? O número de Reynolds descreve o regime de escoamento de um fluido. E por que eu estou dizendo isso e finalizando os números adimensionais aqui nessa revisão com ele?
Porque é o número de Reynolds, a gente vai aprender agora, que define se o escoamento é laminar ou turbulento. Isso é muito importante na hora de você resolver uma questão de escoamento viscoso interno, certo? Também para externo, mas é mais importante ainda para um interno, né? Embora pareça ser mais fácil o escoamento viscoso interno laminar, e parece, vocês vão ver, depois que resolve as equações diferenciais, é mais fácil mesmo. Mas eu tenho certeza que vocês também vão gostar mais da parte de escoamento viscoso interno turbulento, que é a parte onde eu aprendo a determinar as diferenças de pressão, é a parte onde eu aprendo a determinar o diâmetro de um tubo, é a parte onde eu aprendo a determinar a vazão que vai ter numa determinada tubulação, né? É quando você começa a ver uma coisa mais de engenharia mesmo, assim. Como é que eu aplicaria essas coisas, certo? É um pouco mais trabalhoso do ponto de vista de escrever e tal, matemático, mas é muito mais interessante de você visualizar. Então, para classificar os escoamentos, a gente usa o número de Reynolds. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Só para vocês. Bora, filho. Experimento de Reynolds. Inclusive, vocês viram ali, tem um experimento de Reynolds caseiro, né? Você pode montar esse experimento de Reynolds em casa. Eu vou pegar aqui esse videozinho para vocês visualizarem. Certo? Tá em espanhol, mas espanhol é um português mal escrito, né? Então dá para resolver, dá para entender aí. Tem aí ó, os materiais, né? Isso é bem caseiro mesmo. Balde, 10 litros, transparente, né? A única coisa que você talvez não tenha em casa é essa válvula reguladora, né? As conexões também, isso é fácil de encontrar. Então, com a válvula fechada, o balde é cheio completamente, eles colocam 9 litros, certo? Aí tá uma figurinha, ó, mostrando, ele enche com a válvula fechada, né? Essa válvula fica fechada, tá? Então tá mostrando aí a figura, né? Uma vez que tá cheio o tanque, né? Aí começa a insertar, né? Que eles chamam, né? A seringa, tá? Então, ó, coloca a seringa ali, onde ele vai colocar o meu corante, tá? E aí você gira a válvula, né? E vai injetando o corante, tá? Vai girando a válvula. Ó, vai começar a injetar o corante. Olha só. Tá vazando muito rapidamente, a vazão tá muito alta. Vocês observam aí que tá tendo um escoamento turbulento, né? Ele tá migrando nas 3 dimensões. Por mais que ele tenha uma dimensão preferencial, olha só quando ele diminui a vazão. Como ele vai deixando de migrar em Y e Z e começa a passear somente em X, né? Até que eles vão conseguir aí, ó, aí, mostrando de novo, vazão alta, tá vendo? Esse escoamento é turbulento, em altas vazões, né? Aí, quando se estabelece um regime hidráulico, né? Você marca com cronômetro lá para medir o volume e tal, certo? Por quê? Porque eles usam esse volume para determinar a vazão, certo? Volume por unidade de tempo. Aí, depois de pegar todos os dados, procede os cálculos para classificar o escoamento, né? Aí eles sabem, né? Velocidade é vazão vezes área, também volume por tempo é vazão, né? Velocidade é volume por tempo área. Aí pode determinar o número de Reynolds, que é diâmetro vezes velocidade sobre viscosidade cinemática, que é aquele Ni, tá? E aí tem essa relação que a gente vai também gravar depois, né?
fluxo laminar, turbulento e de transição, certo? Aí aqui tem somente os nomes dos integrantes desse grupo, foi um experimento bem caseiro mesmo, certo? Tem outros mais específicos, mais, digamos assim, mais com cara de laboratório, mas eu quis mostrar a vocês que é possível fazer esse experimento em casa também, certo? Professor, Infelizmente... Oi, pode dizer. e fazer isso conta como projeto para essa terceira unidade? Esse mais não, porque eu já mostrei. Tá bom. Eu ia dizer isso a vocês. Olha só, infelizmente a gente não está podendo fazer nada presencial. A gente tem esse experimento lá na universidade, tá? É um equipamento que foi comprado pela ECT. Não é só esse, a gente tem uma bancada com vários experimentos. E que a gente deixou lá na mecânica, a gente compartilha com a mecânica, mas a gente usa mecânica ambiental, a gente, civil, todo mundo usa. Uma coisa que a gente ia passar a adotar esse semestre, mas com esse negócio da pandemia não deu certo, eram projetos de extensão dentro da disciplina. E um desses projetos seria, por exemplo, realizar esses experimentos, mas deixar eles montados em escola. A ideia da gente é fazer vários experimentos de mecânica dos fluidos, por exemplo, esse experimento de Reynolds, aqueles foguetes movidos a água, né? Projetar pequenos moinhos de vento para gerar energia. Isso tudo são coisas que dá para fazer com materiais caseiros, né? Bancada de perda de carga dá para fazer com material caseiro. Tem muita coisa que dá para fazer. Fluidos, tipos de fluidos, newtoniano, não newtoniano e assim por diante. E a ideia da gente é implantar, e vocês aprendem muito fazendo isso. Muito mais do que essas aulas. Então a ideia da gente é implantar isso como extensão, mas só quando a gente puder fazer presencial de novo. E ainda ajuda a divulgar o curso nas escolas, né? E principalmente montar experimentos que os estudantes das escolas de ensino médio públicas vão poder utilizar. Então, assim, só tem vantagens, né? Aprendizado para esses alunos, aprendizado para vocês, mas infelizmente a pandemia não permitiu que a gente fizesse isso, certo? Bom, para você visualizar o que é um escoamento laminar e turbulento, o jeito mais fácil é você fazer o seguinte: escoamento laminar é aquele que, por exemplo, na BR, os carros não saem de faixa, eles ficam na mesma faixa. Esse escoamento é laminar, certo? O escoamento será turbulento quando os veículos mudam de faixa, porque eles andam não só em uma direção, certo? Basicamente é isso. O escoamento laminar, ele tem fluxo basicamente em uma direção e o turbulento tem escoamento em várias direções, certo? Em geral, Reynolds é grande para escoamento turbulento e ele é pequeno para escoamento laminares, certo? Aí o vídeo eu já mostrei, né? Então, como é que eu classifico os movimentos? No caso do escoamento externo, o fluido escoa livremente e não há limitação nem orientação imposta pela existência de paredes sólidas ou da gravidade, né? Exemplos: uma placa plana, aerofólios de veículos, o corpo completamente imerso, avião, submarino e assim por diante, certo? Um foguete, esses são escoamentos externos. O escoamento interno é aquele que a orientação e a seção por onde o fluido escoa são determinados por uma superfície limitante. É um canal, é um tubo, é um bocal, um difusor e assim por diante, certo? No caso do escoamento externo, veja só, por exemplo, um exemplo mais simples que tem aqui é o escoamento sobre uma placa plana. Você pegar, por exemplo, um material, um livro, uma placa, né, de metal, de madeira, colocar na frente de um ventilador ligado. As ondas de ar vão se propagar próximo a esse objeto e vão sofrer uma ação desse objeto, mas não o suficiente para dizer, olha, você só pode ir por esse caminho. Ele apenas não vai poder ir por um determinado local. Por exemplo, o ar que passa ao redor do avião dificilmente vai cortar o avião no meio, né? Não tem como. Essa região próxima da placa, próximo do avião, próximo do submarino, é chamada camada limite. O que acontece? Como próximo dos objetos, o fluido vai ter a velocidade desse objeto, e se esse objeto, por exemplo, estiver parado, ele vai seguir esse padrão aqui, ó, próximo do objeto, velocidade próxima de zero, e à medida que caminha a faixa, a velocidade aumenta, certo? A viscosidade é o agente que faz com que essa camada limite apareça, certo? Veja que para escoamentos laminares, geralmente a velocidade máxima ela é atingida, né, muito rapidamente, certo?
enquanto que no escoamento turbulento ela até se aproxima dessa velocidade máxima muito rápido, mas a velocidade só fica realmente igual em pontos mais altos, porque como o escoamento é turbulento e ele tende a migrar nas 3 direções, ele acaba afetando as direções superiores também, mais distantes, certo? Se forem consideradas outras posições na direção do escoamento, né, aí ele passa a ter uma perturbação maior. Por isso, o escoamento turbulento tem uma perturbação maior, tá? Aqui é a mesma coisa do que a gente já disse. Então, o desenvolvimento da camada limite sobre uma placa plana tem fim? Veja, se você considerar que cada partícula de fluido próxima da outra vai influenciar na velocidade dela, você pode fazer uma afirmação que não. Mas na prática, sim, existe um fim para essa camada limite. Por quê? Por exemplo, o ar que rodeia o avião a 1 quilômetro de distância dele não vai estar mais sofrendo influência desse avião, certo? Então existe uma distância. E aí o que é que a gente faz? Normalmente a gente estabelece que quando a velocidade fica a 99% da velocidade no infinito, né, na distância máxima, então essa camada limite deixou de ter interferência, certo? E isso ocorre geralmente perto, próximo mesmo, tá? Bom, aqui tem um exemplo de escoamento interno, né? Como eu falei para vocês, ó, tubulações, né? E canais, certo? São os principais. Eles são restritos por paredes sólidas, dutos, restrições, difusores, canais e assim por diante. Os vários exemplos de escoamento externo, por exemplo, na indústria em geral, quase tudo escoa, né, por tubos, né? Por exemplo, essa primeira foto lá do esquerdo aqui, ó, é uma foto de uma central de distribuição de gás abastecendo um navio, né? Vejam que o reservatório é esférico para permitir que ele tenha maior pressão, sem pontos de fragilidade, né? O corpo humano funciona desse jeito, é uma bomba, o coração é uma bomba, né? Que bombeia sangue pelas artérias e veias, certo? E aí, aqui, deixa eu falar rapidinho. O melhor jeito de explicar a perda de carga é exatamente o corpo humano. Se você tiver uma perfuração, né, que corte uma artéria, você vai ver que o sangue ele jorra assim, ele sai com uma força tremenda. Mas esses cortes que normalmente a gente sofre, você vê que sangra, mas ele começa a diminuir esse sangramento. Por quê? Porque, em geral, os cortes atingem veias. Veias têm menor pressão, porque são o final do caminho. Como é que funciona? O coração bombeia o sangue que vai passar pelo pulmão para fazer a troca do CO2 pelo oxigênio, né, na hemoglobina, e aí ele começa a circular por todo o corpo. Ele está carregado de oxigênio, esse sangue da artéria. Quando ele chega nas células, ele troca o oxigênio por CO2, e aí ele vai perdendo força. Por quê? Porque à medida que ele precisa andar pelas tubulações, e assim, são quilômetros de artérias e veias que nosso corpo tem. Então, como ele começa a andar por essas tubulações, ele vai sofrendo perdas de energia e perdendo força, faz com que a vazão diminua. Nas artérias, você tem um número maior de plaquetas. Nas veias, você tem um número maior de plaquetas. Então, você faz com que, quando você tem um corte, as plaquetas tendem a se deslocar para esse local do corte para fechar. Então, é uma contrapressão, né, da pressão do sangue que tenta sair. Por isso, cortes em veias são menos danosos, né? Corte em artéria, vocês já assistiram Kill Bill, né? É mais ou menos aquilo ali, certo? Que você corta o braço inteiro, aí você atinge uma artéria e o sangue vai espirrar daquele jeito mesmo, vai jorrar, certo? É como um poço de petróleo. Aqui tem uma foto do nosso famoso gasoduto nordestão, né? Todo mundo sabe onde fica, mas ninguém nunca viu. Tem placa em tudo que é lugar, mas pouca gente já viu o gasoduto. Só tem as placas de cuidado, né? Tubulação. O povo tem mais cuidado com o gasoduto. Eu acho que eu vou trocar os cachorros e botar uma placa de gasoduto. É mais cuidadoso do que os cachorros em casa. Bom, vamos lá. Então, falar rapidinho sobre escoamento interno, tá? Veja só, o que acontece? Imagine um grande reservatório onde a água vai começar a entrar num duto,
certo? Nesse grande reservatório, em relação ao duto, a velocidade é quase zero, né? Eles têm um comportamento, veja só, como a velocidade é quase zero, ele não está submetido a pressões que façam com que ele tente escoar para todas as direções. Só que quando eu abro uma válvula, que ele tende a escoar por essa tubulação, o que acontece é isso aqui, ó. Lembre-se que o fluido tende a ter a velocidade zero próximo à tubulação. Então, ele aumenta a velocidade no centro da tubulação, tendo esse perfil, né? E tende a ter velocidade zero próximo à tubulação. É claro que na prática isso não funciona, porque a pressão é tão grande que ele escorrega mesmo, tá? Mas a descrição do movimento é mais ou menos isso. Mal ou bem, a velocidade será maior no centro. Num tubo, nem sempre a gente consegue ver isso, mas se você olhar um rio grande, um rio largo, você vai ver que a velocidade maior é bem no centro do rio, certo? Então, os efeitos viscosos provocam essa aderência dos fluidos à parede, né? Originando uma camada limite, parecida com a camada limite do hidrogênio. Só que aqui a camada limite faz com que eu tenha maior velocidade próximo do centro da tubulação e menor velocidade próximo à tubulação, certo? Eu posso dizer que essa velocidade aqui ela é proporcional, né, à direção, ela é proporcional, é função da direção x e do raio da tubulação. Posso considerar que existe uma região onde o escoamento não tem viscosidade, certo? Essa região é a chamada região de entrada. E aqui, gente, é dificílimo descrever o movimento. Por isso que você nunca faz a descrição do movimento na entrada da tubulação. Em geral, você faz a descrição do movimento depois de um determinado comprimento, que é quando a gente chega na situação de escoamento plenamente desenvolvido. Que aqui eu tenho essa figura mesmo aqui, ó. Eu tenho uma velocidade bem definida, a minha velocidade é uniforme em toda a tubulação. Aqui não. Aqui as inconsistências de velocidade são muito grandes, certo? Então, essa região de escoamento plenamente desenvolvido é a região que eu posso descrever. Então, nunca você vai ver alguém tentando descrever, pelo menos não com as equações que eu vou mostrar aqui, a entrada da região de tubulação. O que você estuda geralmente é o escoamento plenamente desenvolvido, certo? Então, a partir deste ponto aqui, eu posso definir o perfil de velocidades como uniforme, ele não muda ao longo do comprimento do tubo, com exceção de curvas, válvulas, bombas. Por quê? Porque nesses pontos, na curva você tem uma nova mudança de direção, faz com que eu perca esse escoamento plenamente desenvolvido. Válvulas eu tenho contenção, bombas eu tenho aumento de pressão, então são coisas que mudam o comportamento do meu movimento, certo? Comprimento de entrada. Esse comprimento de entrada, caso você precise saber se é válido ou não, você tem que usar essas relações. Para escoamento laminar, você disse que o comprimento equivalente é 0,06 Reynolds vezes D. E para o escoamento turbulento é 4,4 Reynolds elevado a 1/6 D. Por que é que eu preciso saber disso aqui? Isso tem nos livros, tá? Sempre que alguém disser estude o que está acontecendo na entrada, você precisa definir se essa entrada é um escoamento plenamente desenvolvido ou se é um escoamento na região de entrada. E quem define é isso aqui, ó. Você determina esse comprimento de entrada. Se o valor que você encontrar estiver dentro dessa faixa, você está na região de entrada. Se estiver fora, é porque você já passou por um escoamento plenamente desenvolvido e pode usar as equações que a gente vai ver aqui, certo? Então, é possível estimar o valor para o comprimento de entrada. Está aqui as equações, caso vocês precisem, algum dia tem nos slides aí, certo? E como é que eu faço a análise quantitativa, né? Então, veja só. Eu preciso estimar perfil de velocidade, vazão e queda de pressão. Em geral, o que eu preciso determinar. Lembram da análise diferencial e da análise integral? Eu vou usar essas análises aqui para chegar nas minhas equações. Então, por exemplo, primeiro vamos considerar que o regime é permanente, que o escoamento é plenamente desenvolvido, ou seja, a velocidade só depende do raio, o fluido é incompressível e não existe gravidade, porque o tubo está na horizontal, certo? Aplicando a minha conservação do momento linear, né? Aqui.
a gente tem esta equaçãozinha, tá? Eu vou chegar aqui, ó, que dP dx vezes R é a tensão de cisalhamento na direção R, né? Vezes 2, certo? Aí eu vou encontrar minha tensão cisalhante e vou encontrar uma relação que ΔP por L, que é queda de pressão por unidade de comprimento, é igual a 2 vezes a tensão de cisalhamento sobre o raio, certo? E ele será constante, porque a gente já definiu isso lá em cima. Então, aqui tem todo o desenvolvimento, né, mostrando na região de entrada, na região de escoamento plenamente desenvolvido. Aí eu substituo a equação da tensão de cisalhamento, certo? Resolvo e vou chegar nessa equação para a velocidade. Tá aqui os passos, eu não vou ficar refazendo isso com vocês, certo? O perfil de velocidade foi definido, aí a velocidade máxima, né, é quando R igual a zero, que é no centro aqui, certo? Tá aqui a velocidade máxima. A vazão volumétrica é calculada, como a gente fez agora na segunda unidade, ó, determina a vazão pela integral de UdA, depois divide se quiser a velocidade média, é só dividir a vazão pela velocidade, né? Ou pela área, certo? Total. Essa equação aqui é uma equação importantíssima, porque é a equação que define a vazão para escoamento laminar dentro de tubulações. Ela depende do diâmetro, da queda de pressão, do comprimento da minha medida que eu estou estudando e da viscosidade, certo? É a equação de Hagen-Poiseuille, tá? Ela foi desenvolvida, como eu mostrei aqui para vocês, é simplesmente usar análise diferencial, né, ou análise integral, chegar no perfil de velocidade e depois integrar para achar a vazão, certo? É relativamente simples, não é difícil não. Vocês só não fizeram porque ela é resolvida em coordenadas cilíndricas, certo? Então, veja só. Um exemplo aqui, só para vocês verem como é que a gente usa essa equação, né? Um óleo com viscosidade dinâmica de 0,40 Newton vezes segundo por metro quadrado e massa específica 900 kg por metro cúbico escoa num tubo de diâmetro interno igual a 20 milímetros. Determine a queda de pressão necessária para produzir uma vazão de 2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo, considerando o tubo horizontal. Veja, antes de resolver qualquer problema, né, e eu vou usar essa equação, para usar essa equação, eu preciso saber se o escoamento é laminar, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar aqui a velha tática do Ctrl+C, Ctrl+V, para ter o exercício lá, para não ficar mudando de tela, certo? E vou, acima de tudo, copiar também minha equação de Hagen-Poiseuille. Que eu vou digitar ela lá, né? Então, eu vou aqui escrever essa equação, certo? Bem rapidinho. Q é igual a π. Vou escrever essa última aqui, tá? Π. Aí, opa, peraí que eu tô esquecendo de um detalhe importante aqui. Π. Aí vem D a quarta. D a quarta. E aí vem ΔP sobre 128 mi L. Eu vou usar um L maiúsculo, tá? Então, essa é a minha equação, ok? Só que, antes de usar essa equação, eu preciso também verificar o número de Reynolds para saber se o meu fluxo é laminar ou turbulento. Então, aqui vai ser ρ, velocidade, diâmetro e a viscosidade, certo?
Então, essa equação já posso tirar daqui. E aí, olha só, vamos ver aqui o que, é que o problema dá. Ele dá a viscosidade, ele dá a densidade, certo? Que é exatamente para usar o número de Reynolds. Dá o diâmetro, pede a queda de pressão para produzir uma vazão de 2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo, certo? Então, veja só, para esse problema, se eu souber que o escoamento é laminar, eu posso aplicar aqui direto. Por quê? Porque eu tenho a viscosidade, tenho o comprimento, deixa eu ver aqui. Peraí, calma. Ele dá a viscosidade, dá a densidade, dá o diâmetro e ele dá a vazão. Então, na verdade, eu vou ter que achar o ΔP sobre L, né? Que é a queda de pressão por unidade de comprimento, que é muito comum, viu? Ter que calcular isso. Certo? Então, eu posso jogar aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou só pegar essa equação, fazer para cá, para reorganizar ela. Né? Então, vou ficar com ΔP sobre L, tá? E aí, ΔP sobre L, o πd a quarta vem para baixo, né? E o 128 μL vem aqui para cima, com mais o quê? É isso? Ó, revisando, 128 μLq sobre πd a quarta, certo? E aí, vamos aqui substituir os valores, só para a gente já deixar aqui, certo? Fração, então vamos lá, 128, né? Mi 0,40, 0,40. L, esse L some daqui, porque eu estou deixando ΔP sobre L, né? Ok? A vazão, ele disse aqui que é 2 vezes 10 a menos 5, né? 2 vezes 10, escrito, 10 elevado a menos 5, certo? Sobre π d a quarta, e aí o diâmetro é 20 milímetros, 0,02, elevado à quarta potência, certo? Ok? É isso? Tá? E aí, se alguém tiver uma calculadorazinha fácil aí, pode fazer. Também tenho, né? Cadê? 128 vezes 0,40 vezes 2 dividido por 100.000 igual dividido por π igual dividido por a parênteses 0,02 a quarta. Fecha parênteses igual 2037,18, a não ser que eu tenha errado ali nas contas, né? Alguém faça aí, por favor. 0,2 Pascal, tá? Só que essa resposta aqui, eu só posso confirmar que ela está certa se eu souber que o número de Reynolds é laminar, porque essa equação só se aplica para escoamentos laminares, certo? Veja que aqui o número de Reynolds é dado por ρ VD sobre μ, só que você não tem a velocidade, você tem a vazão, certo? Você tem duas opções. Ou você pega a vazão e a área e transforma, ou você vai lembrar que velocidade é dado por vazão por área. E área é πd ao quadrado sobre 4. Então, velocidade pode ser substituída por 4Q sobre πd ao quadrado. Eu vou fazer esta substituição aqui, certo? Para já aplicar o valor da vazão direta. Então, vai ficar, no lugar da velocidade, vai ficar 4Q, né? A velocidade some. E aqui embaixo vai dar π
D ao quadrado. D ao quadrado, certo? Veja que aparece o π em cima, o D ao quadrado em cima, o D ao quadrado embaixo, então vai ficar no fundo 4 ρQ, né? Sobre π d mi, certo? E aí eu posso substituir os valores que eu tenho, né? 4 vezes ρ é 900, certo? Vezes Q, 2 vezes 10 a menos 5, sobre π, o diâmetro 0,02 e mi 0,40, certo? Então, substituindo esses dados aqui, vai ficar com 4 vezes 900 vezes 2 dividido por π dividido por 0,02 dividido por 0,4 e dividido por 100 mil, porque é 10 a menos 5 lá em cima. Então, eu vou ficar com um valor de 2,86. Foi 86 que eu vi? 2,86. E é adimensional, tá? Aí, olha só. Lá em cima, eu falei rapidamente, mas escoamento laminar, até 2100, ele é laminar, né? Reynolds, até 2100, o escoamento é laminar. Então, esse realmente é um escoamento laminar e a queda de pressão é essa aqui. 2030 por unidade de comprimento, né? Pascal por metro. Certo? Só para vocês terem uma ideia, em geral, quando você pega um problema, que você vê uma vazão baixa como essa, 2 vezes 10 a menos 5, como é que eu vou saber se é baixa? Multiplico por 1000 para ver em litros. Então vai ter 0,02 litros por segundo. É uma vazão baixa, certo? Em geral, você vai ver que as vazões baixas, ou então situações do tipo uma seringa injetando um medicamento numa pessoa, normalmente é laminar. Porque imagine, assim, eu não tenho medo de seringa, mas tem gente que morre de medo, né? Mas imagine você que já levou uma injeção assim de um medicamento mais forte, mesmo lentamente ele machuca, né, a veia. Imagine se você aplicar com força, né? Você vai perder, vai ter escoamento nas 3 dimensões, é capaz até de sua veia se romper, certo? Por causa da força que é aplicada. Então, esse é uma forma de usar, é uma aplicação direta, desde que o escoamento seja laminar, certo? Ó, aqui tem um outro exercício, e tem mais 2 exercícios, e tem umas questões de concurso, certo? Vocês têm prova de CTM amanhã, não? É isso, professor. Não, é para vocês tentarem resolver, certo? Porque eu quero que vocês tentem fazer essas aplicações para depois, se tiver dúvida, a gente tirar. Então, vou parar por aqui a aula de hoje. Resolvi só esse primeiro exercício, mas aí a gente amanhã verifica se vocês conseguiram fazer esses exercícios aqui. É rápido, muito rápido mesmo. No intervalo entre uma série e outra aí, você consegue resolver, certo? Uma questão com viscosímetro, uma questão com medicamento líquido, né? Veja que são escoamentos laminares por definição mesmo. E aqui questões de concurso, certo? E aí amanhã, a gente, além desse exercício, a gente vai entrar no escoamento viscoso interno turbulento, que aí é o escoamento que esse aqui é a carga maior no nosso conteúdo, certo? Então, eu vou encerrando por aqui, certo? A não ser que alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta para fazer aí. Professor? Ei, Matheus, tu é pior do que Norman, viu? Vou botar vocês dois para ficar chorando trancado junto. Diga aí. Para saber se a prova vai ser adiada para o dia 25 ou vai ser dia 22 ainda. Eu vou, por enquanto ela tá na data lá, mas eu vou conversar isso com Camila e com Tony hoje, tá certo?
para ver quando é que seria. Uma outra opção é a gente pode consolidar a turma até o dia, eu acho que é 31. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pode consolidar a turma até 31. Uma outra opção seria fazer a prova no dia 27. Aí 28, 29, 30, a gente teria os 3 dias úteis, porque a gente vai conseguir entregar a prova rápido também. E aí dia 31 a gente faria a reposição. Outra opção é essa. Eu vou conversar com eles hoje para ver qual que a gente acha mais adequada, né? Até porque, como teve, assim, em geral, as notas foram muito boas, né? Na segunda unidade. Eu estou acreditando que foram de verdade. E eu vou arrochar o nó na terceira, então, mesmo assim, eu acho que pouca gente vai precisar fazer reposição. Certo? Tá ok. Mas não arrocha no não, pelo amor de Deus. Oi? Não arrocha no não. O professor está respirado, viu? Tô logo 2 de uma vez, questionário. Foi, né? Porque eu só vou adiantar, porque exatamente os erros que apareceram nessas provas agora foi porque eu estava cadastrando as coisas no Cigar, tentando fazer eu queria fazer uma tipo multiprova direto no Cigar, mas ele não permite, infelizmente ele não permite. E aí ele pegou resposta de uma questão para outra. Mas eu pensei numa outra forma aqui, né? Que conversa, Giovana. Deixa de ser chorona também. Vocês, não sei não, viu? Vão encher uma cidade de tanto chorar desse jeito. Não, mas a gente vai ver. E assim, vocês vão ver uma coisa que eu acho que eu queria até ouvir isso de vocês. Na segunda unidade, claro, vocês tiveram que estudar muito, mas eu acho que 3 dias de exercício, só de aula de exercício, valeu a pena, né? Acho que fez toda a diferença fazer muito exercício. Não, fez. E aí, para essa unidade, vai ser do mesmo jeito. Vai ter muito exercício. Por quê? Porque amanhã eu já devo encerrar a parte do conteúdo do escoamento viscoso interno e já começar exercício. Então, a gente vai cansar de fazer exercício aqui. Muito exercício mesmo. Certo? E aí, eu espero que vocês façam outros mais, porque na prova vocês vão... Essa terceira prova, ela é maior, mas eu acho ela mais fácil. Porque se vocês aproveitam bem os exercícios, vocês vão ganhar prática para resolver, certo? Então, eu acho que é isso. Vou encerrar aqui. É a única disciplina que conseguiu reunir 75 alunos no domingo à tarde, viu? Não, mas é porque não é aqui da ECT, tem aquela de lazer e qualidade de vida, acho